seja bem-vindo à nossa disciplina de Direito do Trabalho e Internacional do Trabalho. Quem vai trazer as explicações é o professor Gáudio de Paula. E o nosso primeiro tema a ser abordado é a proteção do trabalho do menor. Vamos à aula. Olá, eu sou o professor Gáudio e estou aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre a proteção do trabalho do menor. Gáudio de Paula é assessor de ministro no Tribunal Superior do Trabalho, TST. Instrutor de cursos de formação e aperfeiçoamento de servidores do TST em Direito Processual e Material do Trabalho. Palestrante e responsável por cursos de curta duração em Direito Processual do Trabalho e Direito e Novas Tecnologias da Informação na Escola de Magistrados do Trabalho do Distrito Federal e na Escola Superior de Advocacia do Distrito Federal. Membro do Conselho Editorial da revista Magister de Direito Trabalhista e Previdenciário. Parecista da revista do Centro de Estudos Jurídicos da Justiça Federal. Foi coordenador da especialização em Direito e Novas Tecnologias do ISB, oferecida à distância. Nessa unidade temática, nós falaremos fundamentalmente de 4 pontos. Na introdução, nós procuraremos abordar um pouco da trajetória histórica, da formação, da proteção do trabalho do menor. Em seguida, falaremos um pouco sobre o panorama legislativo, o direito comparado e, na segunda parte, falaremos um pouco sobre a idade mínima para o trabalho, 14, 16, 18, qual é, afinal, a idade mínima? Veremos um pouco sobre o que diz a Convenção Internacional da OIT, a 138, falamos um pouco sobre o texto constitucional e as eventuais polêmicas que existem sobre isso. Em seguida, abordamos as restrições e prerrogativas do menor na sua prestação de serviços e concluímos falando um pouco sobre a aprendizagem, que é um contrato especial de trabalho previsto na CLT, nos artigos 428 a 433. Muito bem, nesta primeira parte da proteção do trabalho do menor, nós precisamos, em primeiro lugar, descrever qual é o panorama legislativo que nós temos a respeito dessa disciplina. Fundamentalmente, o texto constitucional, em primeiro lugar, prevê algumas restrições e algumas regras gerais sobre o trabalho do menor no artigo 7º, no inciso 33, e nos artigos 226 a 229, na parte reservada à ordem social, onde encontramos alguns princípios importantes. Além disso, a CLT, naturalmente, é um texto de fundamental leitura para os que estão se preparando para concurso, e trata do trabalho do menor no capítulo 4 do título 3, nos artigos 402 a 441. É muito importante destacar que a CLT é um texto defasado em muitos pontos. É um texto que se encontra obsoleto. E por isso eu tenho recomendado bastante cautela na leitura solitária do texto da CLT. Especialmente porque diversos dispositivos não se encontram recepcionados pela Constituição Federal, como nós veremos. Além da CLT, é importante destacar também a relevância de algumas outras regras, como, por exemplo, a que nós encontramos no Estatuto das Crianças e dos Adolescentes, entre os artigos 60 e 69. Nós veremos qual é a relevância disso para a proteção do trabalho do menor. Há ainda convenções da OIT, relevantíssimas sobre o tema, entre as quais podem ser mencionadas a Convenção 138 e a Convenção número 182. A primeira trata da idade mínima para o trabalho, e a segunda, a Convenção 182, trata das piores formas de trabalho infantil, da chamada lista TIP. Nós, em seguida, veremos como elas se desdobram. Muito bem. Mas antes disso, antes de entendermos como é que o direito positivo, o direito posto, trata dessa matéria, é preciso compreender como evoluiu historicamente o tratamento conferido ao menor em relação às suas relações laborais. Bom, no direito comparado, uma primeira referência inevitável é a Revolução Industrial. Nós todos sabemos que o direito do trabalho surgiu nesse período pós-Revolução Industrial. Sabemos que a inserção da máquina no sistema produtivo acarretou uma precarização sem precedentes na exploração do trabalho. E essa precarização evidenciou a falência do modelo anterior que disciplinava as relações
laborais, que era o modelo civilista, do direito civil, um modelo multimilenar. Um dos fatores que, inegavelmente, contribuíram para essa falência do modelo anterior, que evidenciaram esse fracasso, foi o modo como as condições de trabalho do menor se estabeleceram nesse período histórico. Só para que tenha uma ideia, um dado interessante, relevante, que foi colhido recentemente, dá conta de que a expectativa de vida no epicentro da Revolução Industrial, que foi a Inglaterra, a expectativa de vida de uma pessoa naquela época era de cerca de 17 anos. Pensamos aí, por exemplo, em alguém que trabalhava em uma fábrica de confecções, enfim. E nesses lugares havia a utilização muito frequente do trabalho no menor, por uma série de motivos, entre os quais o preço da mão de obra, que era muito mais barato, e havia também motivos, vamos dizer assim, logísticos ou operacionais. Os menores, por exemplo, eram os únicos que poderiam trabalhar em algumas máquinas. Alguns teares, por exemplo, os mecânicos, só comportavam menores, dada a estatura deles. Há um interessante relato que é feito por Amorim Mascaro Nascimento, no seu livro, que dá conta do modo como essa exploração do trabalho resultou em consequências bastante incríveis, consequências muito negativas para o trabalho do menor. Então ele faz ele relata uma espécie de entrevista que foi feita com alguns pais de família dessa época. Em uma delas, ele pergunta para o pai de duas crianças, uma de 7 e outra de 9, que trabalha em uma fábrica, e pergunta quais são as condições de trabalho. E ele reporta que essas condições eram as mais precárias, 17 horas por dia, por exemplo. Uma delas, a menor, já tinha sofrido um acidente de trabalho, tinha perdido alguns dedos da mão, elas tinham muita dificuldade para acordar, dado o intenso labor, essas 17 horas por dia. Enfim, é um relato bastante triste e que motivou o surgimento de algumas regras de proteção. Muito bem, essas regras de proteção, segundo a doutrina, recuam bastante no tempo. Há quem, por exemplo, faça remontar ao Código de Hammurabi as primeiras referências a proteções ao trabalho menor. É importante destacar também uma referência que alguns doutrinadores fazem às chamadas mitas espanholas, que era um regime de trabalho bem curioso, previsto nas ordenanças do reino em 1574, e eram bastante revolucionárias para a época. Se pensarmos no século XVI, a possibilidade mesmo de se prever restrições ao trabalho do menor. Mas seguramente o primeiro marco relevante em que há um certo consenso na doutrina é 1802. Na Inglaterra foi editada uma lei, Health and Moral Act, também conhecida como Lei de Peel. Robert Peel foi um moleiro, dono de um moinho, que, preocupando-se com as condições de trabalho daquela época, previu algumas restrições, especialmente em relação ao trabalho menor. Para que tenha uma ideia da degradação do trabalho menor, foi visto como um avanço, em 1802, a proibição do trabalho de menores de 9 anos. Então, a idade mínima para o trabalho, nessa época, era de 9 anos. E houve uma redução na jornada de trabalho dessas pessoas, desses menores, para 12 horas. 1813, França, um outro marco interessante, vedação do trabalho de menores de 8 anos de idade. A jornada, nessa época, também foi prevista em 8 horas. 1813, um outro marco importante. 1835, na Alemanha, limitação do trabalho de crianças e adolescentes entre 9 e 16 anos. Esse trabalho limitava-se a 10 horas. A Itália, que teve uma industrialização tardia, 1873, previu também algumas regras de proteção. Portugal, muito mais tarde, 1891, previu diversas normas de regulamentação do trabalho do menor. Muito bem. Há que se notar também que pouco depois houve diversas constituições no mundo que passaram a se preocupar com o trabalho menor. Há duas, concretamente, que são sempre mencionadas quando se trata de novas condições, ou das condições, vamos dizer assim, especialmente do ponto de vista dos direitos sociais, do trabalho. São as Constituições do México e a Constituição de Weimar. A Constituição do México de 17 e de Weimar de 1919. Muito bem, a Constituição do México, concretamente, previu algumas regras de proteção do trabalho menor. Previu, por exemplo, uma idade mínima de 12 anos. É inevitável, é fundamental fazer também alusão às convenções internacionais, especialmente
as convenções da OIT. Né? Desde 1919, né, desde a época em que a OIT foi fundada, já havia uma preocupação com o trabalho do menor. E uma das suas primeiras convenções, a Convenção número 5, de 1919, já previa uma idade mínima para o trabalho na indústria, que seria de 14 anos. É bom lembrar que essa convenção foi ratificada pelo nosso país. E depois se seguiram as convenções número 7, sobre idade de trabalho marítimo, também ratificada pelo nosso país, 10, de 1921, idade mínima do trabalho na agricultura, 15, sobre idade mínima do trabalho na marinha mercante, 33, para trabalhos não industriais, 58, para idade mínima, revisão da Convenção número 7, não é? A Convenção número 59, de 37, também estabeleceu uma proteção quanto à moralidade do menor, a Convenção número 60, né? Em seguida a Convenção 76, de 1946, prevendo a impossibilidade de trabalho noturno dos menores, 78, né? Exame médico em trabalhos não industriais, é o que previa essa convenção, necessidade de se fazer exames médicos. A Convenção número 112, de 59, a preocupação aqui era especificamente com os pescadores. Convenção 123, idade mínima para trabalhos subterrâneos. Não é? Hoje, no nosso país, a idade mínima, é importante lembrar, é de 21 anos. Não é? A Convenção 127, de 67, prevendo o peso máximo a ser transportado pelo menor. Nós veremos que na CLT há regras específicas quanto a isso. E, por fim, é importantíssimo mencionar, como eu já havia destacado, as convenções número 138 e 182. A convenção número 138 é de 1973 e prevê uma idade mínima, que em princípio é de 15 anos. E nós veremos como ela se desdobra. A convenção 182, que é de 1973, prevê as chamadas piores formas de trabalho infantil, como, por exemplo, aquelas que envolvem atividades ilícitas, exploração sexual, trabalho escravo, nós veremos. Não é? Muito bem, no nosso país, uma das primeiras referências que existem ao trabalho menor é o decreto 16.300 de 1923, que vedou o trabalho do menor de 18 anos por mais de 6 horas num período de 24. Tá? Além disso, o Código de Menores de 1923 previu uma idade mínima de 12 anos. Né? Num primeiro momento, na década de 20, portanto, um primeiro marco importante, idade mínima de 12 anos. A Constituição de 34 elevou esse patamar para 14 anos. Esse patamar foi mantido nas Constituições de 1937 e 1946. Entretanto, em 67, nós tivemos uma redução dessa idade para 12 anos, o que foi visto como um retrocesso, que foi mantido pela Emenda Constitucional de 69. Em 88, a nossa Constituição elevou novamente, trouxe o patamar anterior para a idade mínima de 14 anos. Muito bem, a terminologia que a CLT adota quanto à ideia de proteção do menor é importante destacar. Não é? A CLT, concretamente, fala no artigo 402 e menor, né? Crianças entre 14 e 18 anos. Já a Constituição Federal, nos artigos 203 e 227, fala simplesmente de criança e adolescente. Por outro lado, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 2º, faz uma distinção entre esses dois conceitos. Criança seria até 12 anos e adolescente entre 12 e 18 anos. Muito bem. Em relação aos fundamentos e princípios que ditam essa proteção estabelecida pela nossa legislação, que nós passaremos a estudar, vale a pena destacar que, em primeiro lugar, esses princípios, essas regras, repousam sobre a ideia de que os direitos fundamentais, previstos no texto constitucional, sobretudo, também se estendem, e com maior razão, né, aos menores. No texto constitucional, aliás, é dito que é dever da família, da sociedade, do Estado, oferecer uma proteção intensa ao menor. Tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente fala também de uma proteção integral ao pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social do menor. Tá? No texto constitucional, existe a previsão de uma proteção especial ao trabalho do menor, que alcançaria alguns aspectos, como, por exemplo, direitos trabalhistas e previdenciários, idade mínima e acesso à escola. Nós veremos que estas regras e esses princípios ditam ou dirigem o modo como o Estado oferece uma tutela ao menor. Muito bem. Passamos então a ver uma questão de concurso. Essa questão é de 2011, desse ano, portanto, de analista judiciário, e pode ser útil para a preparação
vocês para a prova de juiz. Está dito nessa questão lá o seguinte: considera-se menor, para os efeitos de proteção ao trabalho menor, previsto na consolidação das leis do trabalho, o trabalhador de alternativa A, 14 até 18 anos. Alternativa B, 16 até 18 anos. Alternativa C, 14 até 16 anos. Alternativa D, 12 até 18 anos. E alternativa E, 12 até 16. Muito bem, nós vimos que existe uma certa diferença ou algumas distinções terminológicas entre a CLT, Estatuto da Criança e do Adolescente, e Constituição Federal. Tá? Mas o que é certo é que, de acordo com a CLT, isso está no artigo 402, tá? Menor, para os fins da proteção concedida a ele, é aquele que tem idade entre 14 e 18 anos. Tá? O maior de 18 anos não é considerado menor, e o menor de 14 anos, por outro lado, não pode sequer trabalhar, como nós passaremos a ver entre instantes. Muito bem, então com isso nós concluímos essa unidade de estudo e espero revê-los na próxima. Até logo. Aproveite e acesse o Juricíndice. Lá você pode conferir modelos exclusivos de peças, elaborados por profissionais especializados em práticas processuais. Isso pode te ajudar no aprimoramento de sua redação para as questões subjetivas em concursos. Bons estudos!